Já foi alguma vez em algum monte? Eu não, nunca fui. É bom, né? A Pri também, ontem foi a primeira vez dela. Foi a primeira vez, acredita? Aí na hora que estava ficando bom, a gente teve que vir embora. A gente porque tinha horário da van. A Ângela, a esposa do pastor, ela organizou esse monte. Aí ela botou o horário cedo, porque ficou com medo da mulherada, os maridos brigar, né? Aí foi isso. E a Joelma tá dando bom dia, paz. E de repente ela só vai ouvir, né? Não, Oi, Bia. para ela conseguir. A Bia entrou. Bom dia, Bia. A paz. Eu estava até falando aqui com a Fabi um pouquinho antes, gente. Se eu sair, de repente, eu tô aqui eu tô dentro do carro, né? Mas tô aqui na UPA, que meu sobrinho passou mal agora há pouco. Aí a gente veio trazer ele tá lá dentro sendo medicado. Ah, Tá tá. bom. Vamos estar orando por ele, para ele receber oração, né, Fernanda? Uhum. Ele é filho de quem? Ele é filho do meu irmão. Uhum. Mas, assim, a família, meu irmão não tem muito juízo também, sabe? E meu sobrinho, igual tá falando com a Fabi, desde os 17 anos entrou para esse mundo do espiritismo e pesado, sabe? Ele fica postando coisas na rede social, coisas tristes, assim, de ver. Aí, mas eu nunca consegui falar com ele sobre isso. Aí agora ele até perguntei, Bê, mas tu acredita em Deus? Ele falou que acredita. Aí eu falei assim, mas tu já foi em alguma outra igreja? Já foi em igreja evangélica? Ele já. Falei, tu não gosta, não? Ele não. Aí eu falei, mas qualquer dia tu vai comigo? Aí ele falou que vai, né? Precisa muito de oração. Tu vê que é espiritual. Olha só, pergunta a ele se ele aceita oração, que a gente pode estar indo resgatando ele, né? A Bíblia diz, né, para a gente ir, né, trazer luz, né? Que às vezes até ele se dispor a ir é um processo de repente longo e o Senhor pode encurtar esse caminho trazendo paz para ele, porque isso nada mais é, porque tudo que o diabo dá, ou ele dá com uma mão, ele tira com outra. Né? E essa opressão dele, a gente sabe, essas coisas, né, que você falou, é demônio, né? A gente sabe que é possessão demoníaca, e o inimigo, ele é sujo mesmo, né? Só que a pessoa demora muito tempo para discernir, né, Fernanda? E eu creio que o Senhor vai trazer luz para ele. O nome dele é Bernardo. É, O Senhor vai... Quantos anos que ele tem? ele tá com uns 21, se eu não me engano, Fabi. O Senhor vai trazer luz para ele. Vamos orar. Se ele aceitar uma oração, marca eu, a Jo. Eu vou depois perguntar a ele se ele aceita, né? Se ele não quiser na casa dele, de repente eu ofereço dele ir na minha casa, né? Que às vezes a pessoa, quando é muito assim, não nem gosta que vai, né? Mas aí, de repente, se ele quiser ir na minha casa, já adianta, né? Já adianta. Só dele já aceitar a oração já é um grande passo, né? Verdade. Aí só dele aceitar já é um grande passo. E a Fabi saiu. Ué, do nada ficou ruim? Será por quê? Eu sei, deve ter caído algum sinal, alguma coisa aí. Aí ele pica mesmo a ligação. Ele E ficou, reconecta. e ficou da Fabrícia assim, ó. É, ele reconecta. Da Fabrícia eu tô vendo, mas é porque ela tá na rua. Ah, É, e tá. o meu, ele tá no 4G aqui também, mas tá de Eu tô boa, tô também no conseguindo. 4G. Acabou que eu fui ver, o meu Wi-Fi tá bem desconectado. É. A Nossa, minha Jo. filha, já botei açúcar aí. A Joelma Ei, já Jo, tá. bom dia. Bom dia, gente, a paz. A Paz. Que bom que vocês ligaram, quem me despertou. Deus é bom. E a intercessão ontem foi boa? Foi, graças a Deus. Ah, tá. Ah, imagino. Nossa pastora tava lá, né? Ontem foram 3, eu, ela Eu e a vi. irmã, aquela Miriam, irmãzinha. a irmã Miriam, eu vi na foto. Mas estava bom, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus é bom, né? Ué, Amém. será que a gente vai ter que desligar e ligar de novo para ver se ela vai conseguir? Porque a Fabrícia entrou e não conseguiu. Quer escrever para ela? Pri? Consegue escrever para ela? Peraí.
A Bia também tá? A Bia também, Pri. A Bia tá? A Bia, ela tá. A câmera dela só deve estar virada por algum motivo que ela virou, entendeu? Então a da Fabrícia também, tu não acha? Não, a Fabrícia não tá, não. Eu consigo ver quem tá na ligação. A Fabrícia não tá. tá, não. A Fabrícia deve estar na rua, o sinal dela não deve estar bom, porque eu mandei mensagem, chamei ela. Aí, ó. Aí o meu caiu agora. Que beleza. Tá me vendo? Aí. Tô. Então, porque eu também tô na rua, olha. Eu vou entrar no carro, dá para fazer direitinho? Ela botou que a internet tá estável. Aí se a internet na rua estiver instável, ela não consegue se manter na ligação. Tá. Então vamos orar, né? Vamos iniciar. Hoje o Senhor me deu uma direção de um louvor, né? Pra gente. Ei, Fabrícia, se cair não tem problema, tá sendo gravado, depois tu assiste. Tá no carro também, né? Então tá, vamos iniciar, gente. Vou estar orando, amém? Amém. Amém. Deus, em nome de Jesus, queremos, Senhor, mais uma vez te louvar, te agradecer, ó Deus, por esse momento no qual temos oportunidade, Senhor, de aprender mais de ti. Obrigada, Senhor, porque temos conseguido, Senhor, se apresentar diante do Senhor, mesmo às vezes algumas não conseguem no horário, mas elas conseguem assistir depois. Isso não é compromisso com a gente, mas é um compromisso que nós queremos ter diante do Senhor, de continuidade, de prosseguir e conhecer o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra, traz a revelação do Senhor. No nome de Jesus, obrigada por esse momento, traz luz. E Deus, como hoje eu falei, eu senti desejo da gente começar a Te adorar, a render louvores ao Teu nome, a reconhecer que somos totalmente dependentes do Senhor e queremos te glorificar. Queremos, Senhor, que o nosso louvor chegue ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou botar um louvor, amém? Amém. Ela não te ouve, não. Estão ouvindo? Então? Ai, que feio, Jesus. Aleluia. Aleluia. Tá fazendo um barulhinho. Quem puder deixar mudo. Aleluia. Graças eu te dou. Aleluia. 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 Mas digno, Senhor, queremos render louvores ao teu nome. É o Senhor digno. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor.
Aleluia. 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 Graças a Deus te dou, ó meu Senhor, de coração, me dê perdão, me sarou, me comunhão. Digo eu, Senhor, Só no meu trono estás, soberano, Criador, eu venho te adorar. O Cristo que venceu, aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Né? Essa canção fala que o Senhor, ele é digno, né? Ele é poderoso. É meu cachorro, gente. A bolinha dele caiu debaixo da mesa. Ele é uma coisa quando a bolinha cai. E nós adoramos e glorificamos ele por isso. Que ele é o nosso Salvador. Amém? Agora nós vamos ler o capítulo Romanos 6. Amém? Todos aí? Ligadinhos? Quer começar a ler para a gente? Quem quiser começar a iniciar a ler, se der, pode ler, tá? Ficam à vontade. Quer ler um pouquinho para a gente, Joelma? Pode iniciar. Amém. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém. Vou seguir então, amém? Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quando viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Não reúne, portanto, o pecado em vossos corpos mortal, para lhe obedecerem em sua concupiscência. Nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentáveis por servo para lhe obedecer, sois servos daquele quem obedeceis ao pecado para a morte ou à obediência para a justiça? Mas graças a Deus que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregue. Libertados do pecado, foste feito servo da justiça. Falo para homem, pela franqueza da vossa carne, pois quem, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundície e à maldade para a maldade, assim apresentai-vos agora o vosso membro para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servo do pecado, estavas livre da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte. Mas agora, libertos do pecado, é feito servo de Deus. Tendes do vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque o nosso Deus, ele é bom, né? Aqui está falando sobre obediência, que nós vivíamos no pecado e Cristo, ele nos libertou. E nós somos livres. Agora nós podemos viver em obediência à palavra do Senhor. A Bíblia aqui, alguém quer fazer algum comentário sobre essa passagem? Porque a gente está aqui para aprender juntas. Fica à vontade. Quer falar, Jô? Emily, bom dia. Bom ter você aqui com a gente. Quer comentar alguma coisa? Não, amém. Amém? Amém. Então, eu vou ler o que a Bíblia relata aqui, algumas coisas, né? Ele ressalta o número 1. Permaneceremos no pecado. E um ponto de interrogação que diz ali logo no primeiro. No capítulo 6, Paulo contesta a ideia errônea de que os crentes podem continuar no pecado e ainda assim estarem livres da condenação eterna, em virtude da graça e misericórdia de Deus em Cristo. Paulo refuta essa distorção antinominal e doutrina da graça. Peraí, me perdi aqui, porque a letra pequenininha. Paulo refuta essa distorção antinomiana, doutrina da graça, pondo em relevo uma verdade fundamental. O verdadeiro crente demonstra estar em Cristo, por estar morto para o pecado. Ele foi transformado da esfera do pecado para a esfera da vida. Aqui a Bíblia diz, né, tem uma passagem que fala que quando a gente aceita Jesus, por isso que é muito importante a gente confessar ao Senhor, a Bíblia diz que a gente é transportado do império das trevas para o império da luz, né? Então ele fala aqui, que você sai daquela esfera de pecado, não que você não vai pecar mais, você vai pecar, mas você está selado pelo Senhor. Então, a tendência é a gente viver uma vida com Cristo e uma vida de transformação.
né? A gente tem novos convertidos aqui, né? A gente sabe que a vida contínua com o Senhor vai te transformando. Coisas que você, daqui a um período com o Senhor que você faz hoje, mais tarde você não vai fazer, você vai se envergonhar de fazer. E o que acontece? A gente vai dando liberdade para o Espírito de Deus ele trabalhar nas nossas vidas. Isso é uma maneira muito poderosa, porque nós temos, que a palavra de Deus diz, nós temos que abrir a porta do nosso coração para o Senhor entrar. Então, da maneira que a gente vai tendo comunhão com o Senhor, o Senhor vai trabalhando e transformando a nossa vida, né? Tem alguns sonzinhos saindo, de repente, se puder deixar mudo, o Senhor vai trabalhando na nossa vida e nos transformando. E isso é algo que o Espírito faz, né? Tem a obra do Senhor, né? O Espírito de Deus é algo assim, sobrenatural. Por isso que às vezes quando a gente faz alguma coisa que a gente desagrada o Senhor, a gente sente um incômodo de se consertar, de se arrepender. Isso é o Espírito de Deus, porque ele tira a gente dessa esfera de pecado. Não quer dizer que a gente não vai pecar, mas a gente não vai viver debaixo da lei do pecado, porque Cristo nos resgatou. Amém? Uma vez que o crente genuíno separou-se definitivamente do pecado, não continuará a viver nele. Quer dizer, essa separação é nossa. A gente que deseja nos separar para o pecado. A gente deseja rejeitar ele, né? Falar, naquele lugar eu não vou porque aquilo já não é mais legal para mim. Como Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Né? Nem tudo convém para a gente fazer, né? Porque a gente carrega um nome, nós fomos selados. Então, não é legal da nossa parte frequentar certos lugares que a gente sabe que a gente vai envergonhar o nome do Senhor. E a palavra diz que que se a gente come alguma coisa que vai envergonhar um irmão, para a gente não fazer. Né? Porque justamente por isso, por causa do nosso testemunho em Cristo, né? E a nossa oração hoje vai ser essa, para que o Espírito Santo de Deus nos traga constrangimento quando a gente não estiver debaixo da vontade dele. Amém? Quando a gente fizer algo que desagrada o nosso Deus, que o Senhor tenha liberdade, que o Espírito dele nos alcança, toque no nosso coração, para que possamos se derramar diante dele, confessar ele realmente como único Senhor e Salvador da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, né? Que possamos discernir a área na qual ele não está reinando. Ontem mesmo eu contava para a Priscila, eu fui criada por madrasta, né? E no encontro que eu fiz, eu perdoei há muitos anos a minha madrasta, eu liberei perdão por ela. E eu achei que tinha sido por completo, né? Que a gente acha, eu confessei e foi completo. E uma vez eu tive uma atitude com ela, na qual eu tenho vergonha de falar. Ela contou uma situação para mim e eu tinha como ajudá-la. E eu simplesmente ouvi. Entendeu? E não foi nem para a Pri, eu estava contando até para a Danúbia no carro. Eu não me importei com ela, eu não dei o devido importância da situação que ela estava comentando comigo. E a Bíblia diz, o bem que eu posso fazer e não faço, isso é pecado. Né? Se você pode fazer um bem para alguém e você não faz, é pecado. E eu poderia ter abençoado a vida dela e eu não abençoei. Aí o Senhor, ontem, ouvindo uma pregação sobre paternidade, o Senhor me trouxe à memória ela. Aí eu até falei, não, Senhor, eu já perdoei, eu perdoei. Aí o Senhor me lembrou do que eu fiz com ela. Bem anos depois do que eu tinha falado, que tinha perdoado, eu tive essa atitude. Aí o Senhor falou comigo, você teve essa atitude com ela porque você não perdoou. Aí eu me derramei. Aí eu chorei e falei, Senhor, verdadeiramente eu preciso liberar. Porque eu tenho mágoa dela. Eu tenho mágoa porque quando eu casei, ela me abandonou. E a gente precisa disso, irmãos.
A gente precisa todos os dias. O Senhor, ele é se encher da palavra de Deus, porque quem convence o homem do pecado é o Senhor. Amém? Ele que tem poder. Tem alguma vozinha saindo junto. Se alguém puder deixar mudo, que dá interferência. O Senhor, ele que traz essa transformação para a gente. E é muito, muito, muito lindo ver o que o Espírito Santo faz com a gente. Porque ele faz em amor. Ele toca na gente, ele me transformou, sinalizou para mim que realmente era essa situação, né? Que eu precisava perdoar. Eu louvo a Deus por isso. Eu acho que é o teu, Jô. Agora melhorou. Tá me ouvindo? Show. Vamos lá. Ele fala em 6:1 do pecado, onde diz ali, pecado. No Novo Testamento, emprega várias palavras em grego para descrever o pecado nos seus vários aspectos. As mais importantes são amartia, que significa transgredir, prática do mal, pecar contra Deus. Maldade ou injustiça. O termo pode ser descrito como falta de amor. É o que aconteceu comigo, falta de amor. Porque todos os delitos surgem por falta de amor a Deus e ao próximo. Adikeia, também o pecado como poder agido na pessoa para escravizar e enganar. Anomia, que denota ilegalidade, iniquidade, rebeldia contra a lei de Deus. Apistia, que indica incredulidade e infidelidade. Destas definições, podemos tirar a conclusão que a ausência do pecado jaz do egoísmo. Apegamento do ser humano às coisas ou ao prazer para si mesmo, sem fazer caso do bem-estar dos outros, dos mandamentos de Deus. Isso leva à crueldade aos outros, à rebeldia contra Deus, a sua lei. Em última análise, o pecado é a recusa da sujeição a Deus e a sua palavra, e a inimizade contra Deus, e a desobediência. O pecado é também a corrupção moral dos seres humanos, apontando-se a todos as vontades humanas, ou seja, a vontade da carne, né? Eles nos levam tanto a deleitar-se em cometer iniquidade, como também a sentir prazer nas más ações dos outros. E, por outro lado, um poder que escraviza e corrompe. À medida que entregamos a ele, o pecado está arraigado nos desejos humanos. O pecado foi introduzido por Adão na raça humana. E afetou a todos, e resulta em um julgamento divino, leva à morte física e espiritual. E o seu poder somente pode ser dominado pela fé em Cristo, por sua obra redentora pela humanidade. Aleluia. Aí, mortos para o pecado, ele faz uma anotação para a gente ir num versículo. Aí agora ele vai... sepultados com ele pelo batismo, onde fala ali no versículo número 4, né? Para os cristãos, o batismo é um símbolo do seu sepultamento e ressurreição com Cristo, mas é mais do que isso. Quando acompanhado de fé verdadeira, o batismo tem a ver com a nossa rejeição, aleluia, do pecado e dedicação a Cristo, o que resulta num fluxo contínuo de graça e de vida divina sobre nós. O batismo significa identificação com Cristo na sua morte e sepultamento, a fim de vivermos mediante a sua vida ressurreta. Tão certamente como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós que temos a verdadeira fé salvífica nele, andaremos em novidades de vida. Velho homem, corpo do pecado. Velho homem, que se refere à irregeneração do velho homem que se crente.
a pessoa que ele era antigamente, a vida antes ele vivia no pecado. Este velho homem foi crucificado em Cristo. Então, por isso que tem o batismo. O batismo é para a gente certificar a nossa fé, né? Por isso que a gente tem o batismo. E a segunda coisa é aqueles que se reconciliam com o Senhor, que já foi batizado, há até uma certa resistência que o inimigo lança muito na mente. Ah, não faz isso não faz isso não, porque você não vai conseguir. Mas isso é uma maneira de você tornar pública a sua fé. É de suma importância que quanto mais você avança para o Senhor, mais forte você fica, né? Porque quanto mais intimidade você vai tendo com o Senhor, mais o Espírito de Deus vai trabalhando na sua vida, né? Eu lembro quando eu estava para batizar, e teve um conflito muito grande na minha mente, para eu não fazer isso, que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta. E eu acredito que nesse dia eu estava conversando com uma amiga minha, que inclusive vai ser batizada nesse batismo. Ela falou: Fabia, eu tô passando muita luta. Inclusive, quarta-feira, quando eu não fui na célula, eu fiquei depois 1 hora com ela conversando. Eu acredito que o Senhor nem deu tempo para eu terminar os trabalhos, porque o Senhor queria aquele tempo com ela, né? Queria me usar para trazer, né, certeza no coração dela. Eu até falei com ela: amiga, isso é normal. Todos nós passamos por isso. Quem não passou? Quando queria se decidir para o Senhor, vem aquela incerteza no nosso coração. Porque o inimigo sabe, né? Com cada decisão que você vai tomando diante do Senhor, são alianças que o Senhor vai fazendo com a gente. E aliança com o Senhor é algo poderoso. O inimigo vai perdendo poder na nossa vida. E sabe aquela situação que você às vezes não se controla, né, que você tem dificuldade, conforme você vai se fortalecendo no Senhor, fazendo aliança, o Senhor vai te surpreendendo, que o Espírito dele vai sendo derramado sobre você de uma maneira sobrenatural. Por isso que vale a pena dar esse passo, né? Vale a pena seguir Jesus, vale a pena estar debaixo de uma liderança, né? Nós somos da igreja em movimento, a Emily é de outra igreja, mas o importante é estar debaixo de uma liderança, né? Debaixo frequentando uma célula, né? A gente está em comunhão com os irmãos, porque um ajuda o outro, né? Quando a gente está nos nossos perrengues, nas nossas lutas, um ajuda o outro. Ontem eu fui com a Pri, eu fui relatando uma situação para ela na qual tem sido desafiadora para mim, e antes de eu chegar eu pensei que eu ia receber minha bênção lá no monte. Vou lá buscar, vou lá entregar. O Senhor usou ela de uma maneira simples para falar comigo. Fabi, faz assim, né? Age assim, que o Senhor vai te dar vitória. E é isso, né? Um ajudando o outro, porque o Espírito ele fala no nosso meio, né? E uma coisa que eu falo com vocês, tá com dificuldade, liga para alguém, não fica sozinha, tá? Porque a Bíblia diz: 2 são mais fortes, que um ajuda a levantar o outro, né? Por isso que o inimigo ele está lutando contra as famílias, para não ter família, né? Você vê que hoje em dia não existe quase filho. O pessoal tem cachorro, tem boneco que diz que é filho, justamente para tirar essa essência de família, para corromper a mentalidade, para isso ser uma coisa natural, né? Mas por quê? Se você não tem filho, aquela família não vai gerar outra família. O que vai ser daqui a um tempo? Todo mundo perdido, todo mundo malucão, tudo não tem nada a ver, tem a ver sim. A gente tem que buscar o Senhor. E uma coisa que eu quero deixar para vocês: tudo que vocês pegarem para fazer, uma coisa, faça como se fosse para o Senhor, né? Que o Senhor honra. E tudo, consagra tudo ao Senhor, tudo ao Senhor, né? Ontem mesmo, eu tive um conflito muito grande com o Senhor, porque Deus me dava uma palavra, a Pri viu, para aquele homem, eu não queria falar, Priscila.
Eu não queria falar, porque era uma palavra meia desafiadora, né, ia confrontar ele com as questões dele. E o Senhor falava comigo, vinha até outras palavras, mas tudo compatível com aquela. Eu falei: "Senhor, eu não queria falar, eu não queria falar". Por fim eu falei: "Deus, eu vou falar que depois eu nunca mais vou ver esse homem, o Senhor vai me incomodar", e depois eu fico arrasada, eu já fiquei arrasada. Mas quando eu tive a oportunidade de fazer o Renove, Deus não falou nada. Eu achei que eu ia fazer o Renove, que Deus ia usar alguém para falar comigo, né. Deus usou somente 2 pessoas para dar um recado para mim. Eu não lembro nem quem foi, porque eu não conhecia direito as pessoas. Uma chegou perto de mim e falou assim: "Olha, o Senhor me mostra que ele te dá palavras e você está retendo as palavras que o Senhor manda você falar". Aí a outra pegou e falou assim, orou por mim, ela falou assim: "Olha, o Senhor me mostra que você está retendo palavras, que o Senhor te dá e você não entrega". E ali, igual eu falei com vocês de aliança com o Senhor, eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu orei, eu falei: "Senhor, eu nunca mais vou reter uma palavra do Senhor. Por mais desafiadora que seja, eu não vou reter". O Senhor inclusive me desafiou, me deu uma palavra para a nossa pastora Cissa. E eu orei, eu resisti, o Senhor me deu de novo, eu orei, o Senhor me deu de novo, eu falei: "Tá bom, Jesus, eu vou entrar". No dia que eu fui entregar para ela, parecia que o meu coração ia saltar. E ela ainda brincou comigo, ainda falou assim: "Nossa, ninguém nunca me entregou nada de Deus direto assim". Aí que acabou comigo. Eu falei: "Ai, Senhor, por que eu, Senhor? Por que eu?". Mas é assim que Deus faz, Deus escolhe aqueles que não são, né. Eu sou a improvável, né, eu sou a improvável. O Senhor me escolheu e eu procuro agradar Ele e fazer aquilo que está no coração dele. É lógico que a gente falha, né, vocês não vão ver uma pessoa perfeita, porque eu estou buscando o Senhor para viver a perfeição. Igual a Pri falou, no dia que a gente for perfeito, o Senhor vai, ó, tirar a gente da terra, né. Eu vou errar, eu vou falhar com vocês, e eu quero muito na caminhada que se chama vida, vocês me perdoem, né. Às vezes eu não vou ter a sensibilidade que vocês gostariam que eu tivesse, nem a percepção, porque a gente é humano, né. Às vezes a gente não que a gente não faz, mas a gente não tem percepção, e a gente erra. Mas eu quero dizer que eu amo vocês. A Fernanda, né, Fernanda, eu te amo, tá. Você é muito importante para mim. Você sabe que eu oro por você há muito tempo, e um dia eu mandei uma mensagem para você por engano, e o Senhor falou para mim: "Não foi engano". Lembra que eu te falei isso? Eu mandei para uma amiga, e a Fernanda era minha vizinha, e quando eu mandei a mensagem, eu falei: "Meu Deus", eu estava sem óculos, eu falei: "Mandei para a Fernanda errada". Aí o Senhor falou para mim: "Não mandou, foi eu que fiz isso". E eu falei: "Tá bom, Senhor". Aí eu sabia que era Deus que estava falando comigo, mas eu não podia falar com a Fernanda. Eu comecei ali convidar ela para ir para a igreja, né, Fernanda. E o Senhor tem uma grande obra na tua vida. Quero te dizer, espera com paciência no Senhor, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Eu oro para que você é uma menina maravilhosa, você tem um coração bom, e o Senhor, Ele quer reinar em todas as áreas da tua vida. Ele quer transformar o Kaique é um menino que ele tem me surpreendido, sabe. É um menino bom, ele tem coração bom, ele é trabalhador, ele é um homem que honra as tuas meninas, sabe. O Senhor, ele tem poder de transformar o lar de vocês, mas busca o Senhor, procura ficar quietinha, eu sei que é desafiador, tem hora que a gente tem vontade mesmo de gritar, de falar, e você é nova, você tem o temperamento forte igual o meu. Eu sempre fui assim explosiva também, eu sempre fui de quebrar o pau, de que dentro da nossa casa a gente é o que a gente é mesmo, né, a gente não veste máscara, para os outros a gente fica mais delicado, mas dentro da nossa casa a gente faz. Eu fazia isso, Fernanda. Quantas vezes eu chegava diante de Deus, meu marido tinha medo quando eu chegava em casa, ele tinha medo de mim porque eu tinha ciúme dele. Eu tinha ciúme dele com a minha cunhada, eu tinha ciúme dele com a mãe dele, eu queria o Beto só para mim, era um egoísmo só. E o Senhor, nesses anos, tem me transformado, tem me mostrado, tem trabalhado em mim. Não que eu não sinta ciúme, mas o Senhor tem me ensinado a me controlar, porque às vezes a gente ama tanto aquilo
e a gente tem uma maneira de agir, mas o Senhor é poderoso de nos transformar. Fala com o Senhor: Senhor, eu quero alcançar o Kaique para o Senhor. E o Senhor vai restaurar a vida de vocês, o Senhor vai dar para vocês um casamento. Eu creio que Deus vai alcançar, mas começa a caminhar, a andar. Tá? Eu oro para que essa bênção que chegou na minha casa chegue na tua também. E vai chegar, porque o nosso Deus, ele faz, ele cura, ele transforma a gente. E não vai ser só na sua casa, não, Fernando. O Senhor vai alcançar a sua família, vai alcançar o Bernardo que está aí. Hoje ele está internado, né? Está aí, né? Passando por medicações. E o Senhor vai alcançar, né? Amém. Deus seja louvado. Irmãos, eu acho que eu vou parar por aqui para a gente estar orando, tirando um momento de oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude nessa caminhada, que o Senhor nos dê sensibilidade, que possamos ouvir a voz do Senhor, né? Isso não tem preço. Não tem preço ter essa sensibilidade de ouvir o Senhor, né? Porque quando a gente ouve o Senhor, a gente não fica confundido, né? A gente não se confunde, né? O Senhor, ele traz paz, ele traz direção, ele traz uma sabedoria para a gente lidar com os nossos temores, com os desafios da vida, né? O Senhor, ele transforma a nossa vida. Eu vou estar orando, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra que lemos, Senhor, que fala sobre o pecado, está debaixo do pecado. Ah, Deus, como é desafiador a gente viver uma vida de retidão, porque a nossa carne grita, a nossa carne quer aquilo que não é do Senhor. Mas nós temos o inimigo, né, que trabalha para nos tirar, Deus, da tua presença, lançar coisas, mas em tudo o Senhor é glorificado. A tua palavra diz que o inimigo ele trabalha até em pró aquilo que o Senhor tem, até para nos provar, para ver a intenção do nosso coração. E nós queremos te louvar por isso. Senhor, nós queremos te louvar pelo teu Espírito Santo, que é tremendo, que fala conosco, que convence o homem do pecado. Estamos aqui, Senhor, porque o teu Espírito trabalhou, o teu Espírito transformou, e nós queremos te honrar por isso. E Deus, no nome de Jesus, eu quero te fazer um pedido essa manhã junto com as minhas irmãs. Ah, Deus, vem com teu Espírito nos nossos espíritos, no nosso espírito, trazendo, Deus, o incômodo do Senhor. Ó Deus, para que possamos, ó Deus, com derrar, nos consertar diante do Senhor. Ó Deus, e se tem alguma coisa na nossa vida que está entristecendo o Senhor, Deus, em nome de Jesus, traz na nossa mente, traz na nossa memória, ó Deus, em nome de Jesus, para que possamos, Senhor, avançar no Senhor, para que nada venha nos prender, para que possamos ser livres, porque a tua palavra diz: se Cristo vos libertou, verdadeiramente seremos livres. Ó Deus, se tem algo que ainda não tivemos a percepção, ah Deus, por favor, no nome de Jesus Cristo, que morreu por nós, e através do teu Espírito Santo, o Senhor nos incomoda de tal maneira que possamos ficar constrangidos, que possamos ter um arrependimento genuíno diante do Senhor. Essa é a oração, Deus, que eu faço, e eu faço ela no nome de Jesus. Trabalha na nossa vida, nos faça crescer, avançar no Senhor. Traz, Senhor, uma vida de comunhão com o Senhor. Fala conosco nesse dia, nos dê a sabedoria do alto para a gente lidar com esse dia que o Senhor nos deu. Não nos deixa, Senhor, estragar a bênção que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, que venhamos hoje a ser luz, aonde colocarmos os nossos pés, que sejamos luz, que possamos, Senhor, impactar as pessoas.
Ó Deus, em nome de Jesus, é aonde a gente tem dificuldade, que o Senhor possa estar nos ajudando, porque a tua palavra diz que nós temos que entregar o nosso fardo, que é pesado, e pegar o do Senhor, que é leve, que é um jugo leve. Nos ajuda a fazer essa entrega, Senhor. Nos ajuda. Contempla cada mente agora. Vai, Senhor, encontra cada coração com teu poder transformador. Senhor, o teu nome tem poder. Traz, Senhor, traz na mente aquilo que o Senhor gostaria que fizéssemos, Senhor. Aquilo que o Senhor gostaríamos que entregássemos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, como essa semana o Senhor me sinalizou o que era o meu Isaac, o que eu precisava derramar diante do Senhor. E Deus meu, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus que traz percepção para nós. Muito obrigada porque o Senhor não nos deixa confundido. E nós te louvamos por isso e te entregamos esse dia. Reina, traz paz, sabedoria, entendimento e que a nossa vida seja uma vida para te glorificar. Deus, em nome de Jesus, te entregamos tudo. Tudo que somos e temos é do Senhor. Muito obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amanhã é domingo, amanhã a gente deixa livre, né? Para a gente ler a palavra e ter a nossa comunhão individual com o Senhor, tá? Amanhã a gente vai para o 7. O 7, deixa eu ver. Ele é bem curtinho, gente. Não deixa de ler, não. Para a gente ter uma prática, cada uma lendo sozinha. Tá bom? Então tá. Até amanhã, a gente se vê na igreja. Eu vou domingo à noite. Você vai à noite, Fê? Eu vou de manhã, porque tem o batismo do Antônio, e vou à noite, porque tem o batismo da Alzira. Ah, que bênção! Glória a Deus. Isso aí. Você vai à noite, Joelma? Emily, quando quiser visitar a nossa igreja é a Igreja em Movimento. Tá? Ela fica ali na Praça Pasteur. Pra mim fica longe. Fica longe, muito longe. Ela é de Pedro do Rio, tadinha. Fica longe. Fica Mas longe. eu tô indo na minha aqui, já fui ontem, daqui a pouco eu vou de novo. Ah, que bênção. Não, é só pra gente se conhecer mesmo. Sim. Mas um dia a gente pode marcar um café. Quem Vamos, sabe, sim. né? Vamos marcar para a gente estar orando, né, presencial. É um prazer ter você aqui com a gente, tá, Emily? Tá ótimo. Gente, bom dia. Fabrícia, bom dia. Deus abençoe. Bia, é a Bia que está aqui no nosso vizinho, né? Bia, bom dia. Deus abençoe, tá? Tudo de bom para vocês, tá? Beijo. E, Fê, fala com ele, tá?